O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 17. Parte 1. Shalom Adonai, Shalom. Vamos iniciar agora a primeira parte do capítulo 17. O tema é os pecados de Judá, continuando ainda na mesma linha de pensamento do capítulo 16, onde Adonai descreve os pecados de Judá. Vamos começar agora lendo o versículo 1, capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Vamos ler esse mesmo versículo na Tanakh, da editora Sefer. O pecado de Judá está escrito como uma pena de ferro e gravado com a ponta de um diamante. Sim, está gravado sobre o seu coração e sobre os cantos dos seus altares. Não há dúvida que a melhor tradução é da editora Sefer. Para quem já conhece as minhas opiniões, eu estou usando a atualizada, que ela tem comentários aqui, e eu uso ela para estudo. Mas a atualizada é uma das versões piores que tem para se usar para estudo. Voltando ao versículo 1. Aqui o Senhor está dizendo que o pecado de Judá já estava escrito permanentemente nos corações dos habitantes da nação. Em outras palavras, nada do que Adonai fizesse, enviasse pragas, secas, enchentes, mudaria o coração do povo. Já era uma constância desse pecado, que seria impossível haver arrependimento por parte do povo. Então isso mostra que o povo era inflexível e chegou um momento que era impossível de haver arrependimento sobre a nação de Judá. E aqui o Senhor está dizendo de uma forma minuciosa que o pecado de Judá está escrito com uma pena. E esta pena é uma pena de ferro. E a ponta dela é diamante. O diamante ele é usado para cortar o ferro, porque é um dos metais mais poderosos que tem para corte. E aqui ele está mostrando que este pecado seria permanente em Judá. E esse pecado foi escrito nos corações dos habitantes, assim como os postes-ídolos onde eles praticavam esses cultos aos deuses gentios. Então, o pecado, e aqui os altares, as pontas dos altares, era exatamente o resultado da idolatria que vinha dos corações dos habitantes de Judá. Então aqui chegou um ponto que seria impossível haver arrependimento
por parte de Judá. Então, aqui mostra que eles tinham carinho pelo pecado, eles gostavam do pecado e não largariam, em hipótese nenhuma, o pecado para voltar à verdadeira adoração ao Deus de Israel. Vamos para Jó, capítulo 19, versículo 23 e 24. Quem me dera fosse agora escritas minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpidas na rocha. Então, aqui Jó, ele estava desejando que a sua história ficasse marcada. E aqui ele fala, quem dera isso fosse marcado ou numa rocha, ou em algum lugar com penas de ferro, que permanecesse impressa ali a minha história, para que as outras pessoas pudessem conhecê-la. Aqui mostra a pena de ferro como uma forma de fazer uma escrita permanente aqui em Jó. Neste caso, era para retratar a história de Jó. Mas aqui em Jeremias o que está tratando é que o pecado foi escrito com pena de ferro e ponta de diamante nos corações dos habitantes de Judá. Ou seja, o pecado seria permanente. E qual a solução então para resolver isso? Destruir a nação. Então é inevitável o juízo sobre Judá. E vamos continuar aqui no versículo 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto a árvores frondosas sobre os altos outeiros. Aqui, muitas vezes, a família se reuniam para praticar idolatria. Então, eles iam até os montes, até os outeiros, até alguns lugares, e ali se reunia pai, mãe, filhos, e ali eles cultuavam os deuses das nações gentílicas. E aqui o Senhor está dizendo, os seus filhos se lembram das práticas de idolatria iníquas que vocês fazem contra mim. E é importante detalhar aqui que nessas árvores frondosas, muitos grupos se reuniam para fazer orgias sexuais com prostitutas cultuais para adorar os deuses das nações gentílicas. Então esses lugares aqui eram centros de adorações. E muitas vezes ali se reunia família para adorar. E não diferente de Israel, como Amós capítulo 2 mostra que às vezes pai e filho mantinham relacionamento sexual com a mesma prostituta cultual ao mesmo tempo para adorar os deuses das nações gentílicas. Com Judá não seria diferente. Vamos ver agora Jeremias capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Essa rainha aqui dos céus trata-se da a deusa assírio-babilônica Estar. E aqui nessas árvores frondosas do capítulo 17, versículo 2, aqui são as representações da deusa cananita Azerá, que era erigida junto aos altares pagãos, que o Senhor já tinha dito para não fazer essas coisas. E aí eles fizeram e ainda juntaram a família para essas práticas demoníacas. Aqui mostra como o pecado já estava permanente no coração da família inteira. Versículo 3, o monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Vamos aqui numa tradução melhor do versículo 3, que está na Bíblia de David Stern, que diz, minha montanha no campo, sua riqueza e todos os teus tesouros serão saqueados, por causa do pecado em seus lugares altos, ou seja, nas montanhas, nos outeiros, ali nas árvores frondosas, por todo o seu território, ou seja, por todos os termos são territórios.
O versículo 3 está dizendo que o Senhor puniria Jerusalém. Aqui o versículo 3 pode estar referindo o Monte do Campo como uma forma poética para Jerusalém, ou pode referir-se a lugares altos onde era praticado a idolatria e onde era colocados postes ídolos, ou seja, altares dos deuses gentílicos. Aqui o Senhor está dizendo que Judá teria os bens e os tesouros saqueados pelos babilônicos. Ele daria a riqueza de Judá para os babilônicos. Eles iam lá e saquear o tesouro por causa do pecado que era feito em todo o território, ou seja, dentro das fronteiras de Judá, que eram os termos. Aqui é a primeira punição que o Senhor daria no capítulo 17, que era retirar a riqueza da nação. E como ele retiraria? Os bens e os tesouros de Judá seriam levados para a Babilônia, depois de ser saqueados todos os lugares onde havia riqueza de Judá. Versículo 4. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Aqui no versículo 4, o Senhor está dizendo a Judá que ele privaria os judeus de estarem na própria terra, ou seja, na Palestina. Então, aqui é a segunda punição que o Senhor daria a Judá. Privarás da tua herança que te dei. Eles seriam inibidos de estarem no território que o Senhor deu a Abraão, Isaque e Jacó. E essa privação ela seria temporária, até eles voltarem do cativeiro babilônico após 70 anos, a partir do ano 586 a.C. E aqui ele está dizendo, a segunda punição, seriam punidos de forma que eles não poderiam estar no território prometido a Abraão. E vem a terceira punição, eles seriam escravos dos inimigos deles. Eles seriam escravos dos inimigos deles, ou seja, a Babilônia. E aqui diz, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Ou seja, eles seriam cativos na Babilônia, porque a ira dele se acendeu contra Judá. E aqui está dizendo que a ira dele permaneceria para sempre, mas a longanimidade dele no decorrer da história de Judá, ele concedeu a longanimidade, a misericórdia dele. E Judá tinha aliança com o Senhor, uma aliança eterna, uma aliança que garante a permanência de Israel e dos judeus para sempre. Os judeus crentes, obviamente, e uma nação convertida ao Messias, Yeshua HaMashiach. E o Senhor volta a estabelecer a comunhão na época do profeta Ageu, pós-cativeiro babilônico. Então aqui, versículo 3 e 4, nós temos a primeira punição. A nação perderia a riqueza. Os tesouros e os bens de Judá seriam saqueados. Segunda punição, eles seriam proibidos de estar na nação que Deus concedeu a Abraão. E a terceira, eles seriam escravos na Babilônia. Versículos 5 a 8 usa bastante citações de salmos. E aqui mostra que Judá, em vez de se entregar e confiar em Adonai, eles buscavam alianças militares para proteção contra a Babilônia. Só que a busca constante por essas alianças militares novamente levou à punição de Judá. Porque as próprias pessoas que eles confiavam, as próprias nações, traíram eles e acabaram também invadindo Judá e tendo domínio sobre eles, como foi o caso do Egito. Então nós vamos agora para o versículo 5. Assim diz Adonai, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o teu
coração de Adonai. Então aqui o Senhor está dizendo: vocês buscam alianças militares com as nações gentílicas, em vez de confiar em mim, em vez de buscar a mim, porque eu protegerei vocês. Mas os reis estavam buscando alianças militares. Eles desprezavam o que o profeta Jeremias falava, eles desprezavam o que outros profetas falavam e buscavam um apoio militar humano, um apoio de outros impérios, um apoio de outras nações poderosas. E no fim as outras nações acabaram invadindo o Judá e assumindo também o poder sobre eles. Vamos aqui para Salmos. Aqui é uma citação de Salmos. Jeremias cita um Salmos 146, versículo 3, que diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Aqui o Senhor está dizendo: príncipes são pessoas influentes, que todavia não passam de simples mortais, e é exatamente o que o profeta Jeremias, o Senhor está falando através do profeta aqui: não confieis nos príncipes, em governantes, em reis, confie em mim, porque eles são apenas humanos. Mas mesmo assim, a nação buscava apoio militares para se proteger da Babilônia. Versículo 6. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Aqui o Senhor está dizendo que Israel, por causa da idolatria e por rejeitar Adonai, eles seriam como um arbusto no deserto, sem vida. Uma tamargueira, um zimbro anão de aparência sombria, aquela aparência sem vida. Então aqui mostra que Israel seria como um solitário no deserto, isolado. E aqui está dizendo que eles não veriam ou não teriam um alívio, porque eles estariam num lugar seco e desolado, inabitável. Eles não teriam alívio porque eles ficaram num lugar totalmente inóspito. Vamos ver este versículo na Bíblia de David Stern, que diz: será como um arbusto em Aravá, quando o alívio chegar. Não sentirá, pois mora em um deserto escaldante, em terra salobra e seca. Vamos ver este mesmo versículo na Bíblia, na Tanakh da editora Sefer. Porque será como a tamarineira no deserto, que não sente chegar a chuva, pois está sempre em lugares áridos, sobre uma terra de sal e desolação. Assim era Judá. A idolatria dela fez com que a nação ficasse isolada e ficasse escrava, e não teria alívio. Versículo 7. Bendito o homem que confia em Adonai e cuja esperança é Adonai. Aqui é o profeta Jeremias citando novamente Salmos. Salmos capítulo 34, versículo 8. Que diz: provai e vede que Adonai é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. E agora aqui o Senhor está dando conselho, o profeta Jeremias está dando conselho para aqueles que servem ao verdadeiro Deus, ao único Deus, Criador dos céus, da terra e do universo. E aqui, novamente, o profeta cita Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 3, que diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui é a diferença entre um justo e um ímpio.
O justo não crê como ímpio, não se comporta como ímpio e nem faz parte do reino dos ímpios. Ao contrário, a palavra de Deus é a sua característica de fé e prática. E aqui no versículo 8 do capítulo 17 de Jeremias, o Senhor está dizendo exatamente o que Judá não era. Uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Judá estava em um colapso de idolatria, um prostíbulo de corrupção, de homicídios, de exploração aos pobres. Vamos aqui para 2 Reis, capítulo 23, versículo 34 a 37. Aqui trata do reinado de Joaquim, que reinou entre 609 a 597 a.C., ou seja, até o ano que teve a segunda invasão babilônica. E aqui mostra que Faraó Neco, ou seja, o Faraó, o rei do Egito, colocou o rei Joaquim como vassalo em suas mãos. Versículo 34, que diz: Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar do seu pai Josias. Ele mudou o nome em Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Jeoacás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar este dinheiro segundo o mandado de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante Adonai, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Então aqui é apenas um, mas há outros exemplos de reis que ali buscaram alianças militares com o Egito. E neste caso, as alianças que Judá tentou fazer com o Egito, acabou que Faraó invadiu Judá e tornou-se um dominador de Judá. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vamos na Bíblia de David Stern ler esse mesmo versículo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é mortal. Quem o pode compreender? Vamos agora na Tanakh, da editora Sefer. Inconstante, acima de todas as coisas é o coração, e débil. Inconstante, acima de todas as coisas é o coração. E débil, como é? Quem o poderá conhecer? E aqui mostra de onde procede a iniquidade, a idolatria do homem, é do coração. E aqui o profeta Jeremias mostra de onde vinha a iniquidade de Judá, vinha de cada indivíduo e de cada coração do indivíduo. Aqui, o próprio Mashiach fala isso na Brit Hadashah, no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 7, versículos 20 a 23. Que diz: E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro. Aqui é a maior prova que o que contamina o homem não é o vinho, não é o sábado, não é os dias, não é a comida, mas é o coração do homem. É a origem de toda a iniquidade. Versículo 10. Eu,
Adonai esquadrinha o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui no versículo 10, a palavra correta não é coração nos originais. A palavra correta é rins. Aqui os rins, eles são usados como um centro de emoções. Então aqui o Senhor está dizendo que ele esquadrinha os rins, ou seja, é o centro de emoção do costume judaico. E aqui ele está dizendo que ele prova os pensamentos do homem para dar a cada um segundo o proceder de cada indivíduo. E isso nos remete novamente para Salmos 139, versículos de 1 a 16. Um dos mais belos salmos de Davi, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Adonai, já o conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei de ti, do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de me guiar, e a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa para ti, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, quando Davi não tinha nem nascido, o Senhor já tinha visto Davi. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A história de Davi já tinha sido escrita, mesmo antes dele nascer. Tudo isso pelo poder, pela glória, pela onisciência de Adonai. E aqui o profeta Jeremias termina essa primeira parte dizendo que Adonai esquadrinha o rim de cada indivíduo e os pensamentos. Ele prova os indivíduos. E ele dá a cada um segundo o fruto das suas ações. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.